Bom, gente, boa noite, ou bom dia, boa tarde, não sei quando vocês vão assistir esse vídeo. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a nossa segunda aula de epidemiologia, que é sobre farmacoepidemiologia, que é a epidemiologia aplicada à farmácia, tá? Bom, a farmacoepidemiologia, ela nasceu da quantidade da evolução do número de medicamentos, do aumento do desenvolvimento de medicamentos, do aumento de pesquisas acerca de medicamentos, do aumento da quantidade de medicamentos lançados no mercado. Conforme a gente pode ver aqui nesse slide, tá? Isso aqui são dados dos maiores, né, os campeões em desenvolvimento, estudos de desenvolvimento de medicamentos. Nós temos um crescimento de 13.000%, mais de 13.000% em 18 anos. Em 2000, que eram 2.000 e mais um pouco mais de 2.000 estudos de medicamentos para ser lançado no ano, nós passamos para mais de 230 mil estudos de medicamentos por ano. Tá? Os campeões, Estados Unidos, com 41% do total de todos os estudos. A França vem em segundo lugar. Olha a diferença dos Estados Unidos para o segundo lugar. Canadá em terceiro. China em quarto. Coreia em nono. China em sexto, quer dizer. Coreia em nono. E Taiwan em 1,4%. No Brasil, isso não foi diferente. O Brasil acompanhou essa tendência, tá? Se em 2013 o faturamento, o ticket médio de uma farmácia era R$ 36, em 2017 foi para 57. O ticket médio é a média da compra de todo mundo que entra na farmácia, desde a pessoa que vai comprar uma dipirona quanto a pessoa que vai comprar aquela receita muito grande. E aumentou o ticket médio, você automaticamente estima que o consumo na farmácia também aumentou. Não só em relação às receitas, né? As receitas estão mais caras, as receitas estão maiores, as prescrições estão maiores, como também o número de pacientes aumentou, tá? E o que é que leva a isso, gente? Isso leva um aumento da carga de medicamentos, a disponibilidade disponível para a população. E isso tem dois lados da moeda. Por um lado é muito bom, mas por outro é muito ruim. Por que é muito ruim? A gente está fazendo a medicamentalização da nossa saúde. E isso é um termo novo, um termo recente, que fala sobre os problemas que não eram de origem médica, não eram de origem de saúde, de origem medicamentosa, para se tratar com medicamentos, mas passou-se a tratar esses problemas com medicamentos. Tá bom? Problemas não eram considerados de ordem médica e passam a ser vistos como problemas ou danos médicos, tá? A gente vê isso principalmente quem tem filho. As mães hoje em dia atribuem as crianças levadas a ele é hiperativo. A pessoa tira a responsabilidade de educar a criança, de colocar limites na criança, né, e passa essa responsabilidade para um problema que a criança tenha, ou seja, está além do meu controle. É certo que tem casos que as crianças realmente são hiperativas, têm transtorno de déficit de atenção, isso aí é um problema sério, mas não é todo caso assim, entende? Eu não é muito viável dar exemplos próprios, mas nesse caso cabe bem. Eu tenho um filho de 7 anos que esse meu neném, ele estava muito arteiro, muito levado, então tinha reclamação dele praticamente todos os dias na escola, porque não ficava quieto, não se comportava, não sentava para estudar, não sentava para fazer os deveres. E a professora começou a pegar sério comigo, me chamou na escola para conversar e colocou na mesa a possibilidade dele estar sim com um transtorno de déficit de atenção, pela experiência dela. Eu fiquei triste, eu levei em consideração esse problema, já tentei ver a possibilidade de marcar um psiquiatra, alguém para tentar fazer um tratamento nele, mas antes de fazer qualquer tipo dessa situação, eu
pude, eu fiz um outro lado, eu ataquei por um outro lado também. Eu sentei com ele e fui conversar. Já tinha falado várias vezes, mas mais uma, eu sentei com ele e fui para conversar. E o meu trato com ele foi o seguinte: todos os dias na escola, que se a professora me dissesse que ele não se comportou, eu ia chegar em casa, ele ia ficar de castigo sem ver televisão, sem brincar no computador, sem brincar no celular, ia fazer o dever da escola, tomar banho e ia dormir, jantar e ia dormir. Não ia ver televisão, não ia fazer nada das coisas que ele gostava de fazer. Por incrível que pareça, foi uma semana com ele praticamente todos os dias de castigo. Mas depois de uma semana, o comportamento dele na escola mudou. Hoje em dia não tenho mais problema nenhum. Ele continua sendo levado, ele continua sendo arteiro, mas ele agora sabe se controlar, ele sabe se comportar. E quando eu vou na escola, a professora dele só fala nisso, né? Poxa, que mudança, graças a Deus, parece que é outra criança. Mas foi a experiência minha que eu tive, funcionou comigo. Então, antes de eu recorrer a um problema de medicação, de tratar meu filho com Ritalina, com metilfenidato e outras drogas mais, eu tentei conversar. Claro, tem situações que não vai funcionar, a criança realmente tem problema, mas não custa nada a gente chamar a responsabilidade antes para a gente tentar resolver sem medicamentos, para depois tentar dar um medicamento, porque medicamento não é bala, medicamento não é doce, todo medicamento tem seu efeito colateral e às vezes o efeito colateral do medicamento traz mais prejuízo do que lucro, traz mais prejuízo do que benefício. Então é bom a gente avaliar bem, tá? A medicamentalização da saúde, a medicamentalização do comportamento humano está levando a um excesso de prescrições. Minha avó, quando era viva, falava que se o médico não desse pelo menos uma receita para ela, esse médico não era bom. Então existe uma cobrança tanto das indústrias para que os médicos receitem, quanto dos pacientes para que os médicos façam prescrições. A empurroterapia também nas farmácias, quando a gente chega lá com eu estou precisando de uma coisa para garganta, aí o médico, o balconista te empurra 300 coisas, aí vai a moxilina, a cefalexina junto, a metformina, paracetamol, diclofenaco, nimesulida e por aí vai. E a automedicação, gente, a automedicação, se a pessoa não tem um mínimo de conhecimento, é ruim, porque, como falei, o medicamento ele não é uma balinha, ele não é um doce, ele tem efeito colateral. E dependendo do medicamento, o efeito colateral é grave, é sério, interfere na saúde, mascara algum outro problema e aí demora o seu diagnóstico, demora o tratamento. Então, vamos usar medicamentos? Sim, mas usar de forma racional. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, tá? Uso racional, nós fazemos uso racional dos medicamentos. Nós temos doenças negligenciadas. Gente, que doenças negligenciadas são essas aqui? As doenças que afetam a população menos favorecida, vamos dizer assim, né? Malária, as doenças tropicais, malária, febre amarela, doença do cesão, que agora esqueci o nome. Enfim, são doenças que atingem mais a população pobre, atingem mais os países subdesenvolvidos, populações de baixa renda. São doenças que não dão retorno para o mercado farmacêutico, para as grandes indústrias farmacêuticas. E qual o resultado disso? É esse aqui, dos 1.556 novos medicamentos, entre 1970 e 2004, apenas 21 deles, ou seja, 1,3%, são para essas doenças, para as doenças negligenciadas. 2/3 da população mundial possuem acesso regular ao medicamento, mas 15% dos que vivem em países desenvolvidos consomem 90% do total da produção. Ou seja, a gente vê aí um desequilíbrio muito grande em relação ao acesso ao medicamento. Sim, 2/3 contém acesso regular, mas não é o total, não é o grosso.
entendeu? Não é aquele medicamento que, às vezes, é uma dipirona, mas não é aquele que vai realmente fazer diferença no tratamento da pessoa. Temos também o uso irracional. O uso irracional dos medicamentos faz com que 60% de toda a farmacoterapia vai ter fracasso ou gerar outros problemas de saúde. RAM é uma sigla que significa reação adversa a medicamento. O RAM, reação adversa a medicamento, é a quarta causa da mortalidade nos Estados Unidos. 50% das pessoas, apenas 50% das pessoas utilizam o medicamento corretamente. E se a gente está falando de antibióticos, nesse uso irracional aqui, o que ele vai fazer é selecionar bactérias resistentes, o que a gente chama de resistência microbiana. O que é que significa isso? As bactérias, elas aprendem a se defender dos micro-organismos, dos antibióticos que a gente tem. Um exemplo legal é esse aqui, olha. Amoxicilina. Vamos botar o preço aqui dela? Amoxicilina, preço, nesse primeiro site aqui. Olha aqui, gente, R$ 13,74. Esse aqui deve ter mais coisa. Ou seja, é um medicamento barato. R$ 23,78, é um medicamento em geral barato, tá? A amoxicilina, ela foi criada, ela é um medicamento que tem um anel beta-lactâmico na sua estrutura. Estrutura química. Bom, olha só, esse aqui é o anel beta-lactâmico, aqui tá melhor. Isso aqui é o chá que a gente chama de anel beta-lactâmico da amoxicilina, tá? Esse anel beta-lactâmico aqui, ele é responsável por matar bactérias, streptococcus, estafilococcus. É esse anel aqui que vai entrar na parede bacteriana dessas bactérias e vai matar essas bactérias. Qual é o grande problema? A gente usou de forma tão indiscriminada a amoxicilina, o uso foi tão indiscriminado, foi tão desnecessário, tá, que as bactérias aprenderam a se defender. Elas criaram uma coisa que se chama beta-lactamase. A beta-lactamase, aqui, ó, é uma proteína, é uma enzima que vai matar, vai quebrar esse anel beta-lactâmico aqui. Vai romper, vai quebrar, vai abrir esse anel beta-lactâmico. Uma vez que isso se abre, que isso é destruído, que esse anel beta-lactâmico é destruído, a amoxicilina perde o efeito dela. A amoxicilina deixa de fazer efeito, não serve mais para nada. Então as bactérias começaram a produzir essas beta-lactamases para quebrar o anel beta-lactâmico, tá? Para a gente tentar ser mais inteligente que as bactérias, nós criamos o clavulanato de potássio. Clavulanato de potássio é uma molécula que parece muito com a amoxicilina. Aqui, ó. Também tem um anel beta-lactâmico, tá vendo? Mesmo essa estrutura aqui, bem parecida com essa que tá aqui. Também tem um anel beta-lactâmico, só que a diferença é que esse anel beta-lactâmico aqui, ele tá mais exposto para a bactéria do que o da amoxicilina, tá? Em função disso, a beta-lactamase que estaria para destruir a amoxicilina, destrói o ácido clavulânico, destrói o clavulanato e a amoxicilina consegue fazer efeito. Então, ele não tem serventia nenhuma para a gente, o clavulanato. Ele não serve para nada para a gente. Ele só serve para distrair a bactéria para a amoxicilina fazer efeito. Ele é uma isca para a bactéria, para ela jogar a beta-lactamase no anel beta-lactâmico, para a amoxicilina ficar livre e fazer efeito. Mas olha só o que acontece
com o preço desse medicamento. Consulta remédios. Olha só para quanto é que vai o preço dele. Aí estava aqui nesse outro. Aqui, ó. Vai até R$ 94,00 o preço dele, a diferença. De 23, vai para 94. E isso só porque a gente não tomou amoxicilina direito. Só porque a gente deixou bactérias vivas que fizeram resistência microbiana, porque a gente fez um uso irracional do medicamento, do antibiótico, e com isso as bactérias conseguiram selecionar, nós selecionamos bactérias resistentes. Então, por causa disso, a gente, em vez de pagar R$ 23,00, R$ 25,00 num antibiótico, a gente vai pagar 100. Entendeu? Qual é o contexto social, econômico, cultural do uso de medicamentos? Gente, praticamente é esse aqui. Tá? De 0 a 4 anos, a gente dá amoxicilina para os nossos filhos. A verdade é essa, tá? A bezetacil dói pra caramba, então a gente fica com pena e a gente enfia clavulin, enfia amoxicilina nas crianças. Só que isso tem um grande problema sério e grave. Já foi identificado, já caiu em estudos, que existe a relação do estudo de uso de antibiótico oral com a geração de insulina de pacientes diabéticos tipo 1. Porque acaba que existe uma reação do corpo ao antibiótico que mata as células beta do pâncreas de crianças, as células que produzem insulina. Com isso, a gente está criando gerações, tá? Principalmente quando a exposição é feita em criança, a gente está criando gerações com pacientes diabéticos tipo 1 que não produzem insulina, precisam do uso da insulina. Então, de 0 a 4 anos, a gente enfia amoxicilina nas crianças. De 4 a 12, que é a idade escolar, né, a gente diz que a criança é hiperativa e tome metilfenidato, que é Ritalina, para controlar o comportamento da criança, controlar a nossa falta de pulso, a nossa falta de educação, né, para nossa falta de limites aos nossos filhos. Dos 2 aos 18, a gente quer ficar bonito e tome anfetamina para ficar magro, né? Anorexia, anfetamina. Dos 18 a 24, a gente está estudando pra caramba, então quer economizar, quer ganhar tempo, né? Estudando, passa a noite acordado, então nas baladas, e toma energético. Dos 24 aos 38, a gente está doido com as crianças que tá chegando, né? Tem que trabalhar, tem que ficar bonita, tem que cuidar de criança, tem que acordar filho para ir para a escola, então a gente tome fluoxetina e ansiolítico. Dos 38 aos 65, de tanto ver notícia ruim, a gente fica com dor no estômago, e cuidando dessa raça aqui toda também, aí tome omeprazol por causa das dores do estômago. Mais de 65, gente, é todo mundo junto, vai todo mundo junto. Entra tudo, do amoxicilina ao omeprazol, que tá passando de bolinha colorida perto da gente, a gente está tomando. E é esse o nosso contexto. E agora, quem poderá nos defender, gente? Não é o Chapolin Colorado, mas é a farmacoepidemiologia. A farmacoepidemiologia que vai tentar colocar ordem nessa casa aí, tá? De que jeito? Vamos lá. Esse cara aqui, Strom, ele vai dizer que a farmacoepidemiologia é o estudo do uso e dos efeitos dos fármacos em um largo número de pessoas. Então, ele está falando, não de esses estudos aqui, não é estudos de desenvolvimento de medicamentos, porque nós temos algumas fases de desenvolvimento de medicamento. O medicamento, para ser lançado no mercado, passa por algumas fases de estudo. Nós temos a fase 1, fase 2, fase 3, mas somente na fase 4 que esses medicamentos são testados em um largo número de pessoas, quando eles vão para o mercado. Então, nessa hora, quando eles vão para o mercado de comércio, né, para o mercado farmacêutico, a farmacoepidemiologia vai ficar de olho nele. Vamos lá.
A farmacoepidemiologia, como a gente viu, é o estudo e o uso dos efeitos do fármacos em um grande número de pessoas. Ela vai fazer isso aplicando as técnicas epidemiológicas para estudar o uso dos medicamentos na população. Então, a gente vai juntar a farmácia clínica com a epidemiologia e vai dar a nossa farmacoepidemiologia, tá bom? A gente precisa saber precisa saber qual é o efeito do medicamento, como que ele foi feito, como que ele foi pensado, o que é que ele tem de efeito colateral, qual é o mecanismo de ação dele, o que é que o corpo faz com ele, o que é que ele faz com o corpo. Temos que pegar os dados, os estudos da epidemiologia, de estudos de população, estudos colher dados de pessoas e juntar esses dois para pegar o efeito do medicamento dentro da sociedade para ter o estudo da farmacoepidemiologia. A farmacologia clínica, ela vai pegar o estudo dos efeitos dos medicamentos no indivíduo, na pessoa. E a farmacoepidemiologia vai fazer esse mesmo estudo, só que numa população. Se a epidemiologia, o interesse da epidemiologia não é a doença da pessoa, a doença do indivíduo, ela não tem interesse quando existe um caso em um indivíduo, um caso individual ou pontual, a farmacoepidemiologia também. Ela não se interessa quando é uma pessoa, um caso, um exemplo, um exemplar. Ela vai pegar a população para ver como é que aquilo está reagindo na população. Bom, a farmacoepidemiologia tem 3 vertentes complementares que vai conhecer, analisar, avaliar o impacto do medicamento sobre as populações. Essas 3 vertentes, esse tripé da farmacoepidemiologia, são os estudos de utilização do medicamento, a farmacovigilância e a farmacoeconomia. A gente vai ver um por um. Estudos de utilização. A gente precisa conhecer o perfil da utilização do medicamento. Quais são os determinantes? Ele é determinado para quê? Ele é indicado para quê? Esse medicamento ele não é indicado em que situação? Ele é indicado em qual situação e não é indicado em qual situação? Esses são os determinantes do medicamento. E a consequência do uso dele nas sociedades, por meio de métodos epidemiológicos, pesquisa epidemiológica mesmo. Chegar para as pessoas que estão usando esse medicamento e perguntar, e aí, como é que você está? Como é que você lidou com ele? Teve algum efeito colateral? Não teve efeito colateral? Então, vai pegar esses estudos, vai pegar o que se sabe do medicamento, indicação, contraindicação, e vai colocar isso para a população para colher os dados. Bom, as formas de utilização do medicamento, as características dos usuários, as características dos prescritores, porque é importante também, tá? Não é somente quem está usando o medicamento, mas tem prescritores que preferem um medicamento a outro, entendeu? Então tem essa diferença, precisa entender quem são os prescritores, os usuários, as situações que esses medicamentos são usados, ou seja, indicação, contraindicação, para avaliar as consequências econômicas, avaliar os resultados negativos e positivos em saúde, porque existem resultados negativos do uso do medicamento, tá? Avaliar também a ocorrência de efeitos adversos, ok? Tudo isso aqui influencia na saúde da população. Se teve resultado positivo, é legal, mas se teve um resultado negativo, se por causa desse medicamento aqui eu tive um outro problema, e a gente vai chegar nisso daí, tá? Efeitos adversos, gente, se vocês soubessem como é comum ocorrer eventos adversos, efeitos adversos por causa do uso do medicamento, as consequências econômicas, as consequências de saúde, as consequências na vida da população, as sequelas que se tem, é muita coisa. E às vezes medicamentos simples, tá? Não é medicamento muito, são medicamentos simples. A farmacovigilância vai fazer, então, vai buscar a identificação e avaliação dos efeitos do uso agudo, aquele uso imediato, ou seja, eu tomei o medicamento hoje, tive uma reação hoje ou amanhã.
Então, isso é o uso agudo. E uso crônico, por exemplo, o omeprazol. O omeprazol já foi comprovado, já foi avaliado e comprovado que a longo prazo o omeprazol ele provoca Parkinson, tá? Quem usa omeprazol mais de alguns anos, né? Então, já foi comprovado que ele em uso prolongado, ele vai provocar Parkinson. O omeprazol não foi feito para se usar durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. O omeprazol foi feito para se usar durante, no máximo, 3 meses. Acabou aqueles 3 meses, acabou o uso do omeprazol. Só que a galera é tão fácil, né, tomar um omeprazol e ficar sem a dor do estômago que o pessoal emenda e vai emendando e começa a não viver mais sem aquela bodega. Só que o problema é que traz consequência, não é uma bala, não é um docinho. E o que é assim, uso agudo, uso crônico dos tratamentos farmacológicos na população ou grupos específicos, ou seja, pessoas com mais idade, grávidas, crianças. E ela vai enfatizar o monitoramento da ocorrência de reações adversas a medicamentos. Reações adversas a medicamentos. Então, a farmacovigilância tem como objeto do seu estudo principalmente as RAMs, reação adversa a medicamentos, tá bom? Ela gosta, ela tem tara por monitorar essas ocorrências. O que é uma RAM? Uma reação adversa a medicamento? É qualquer resposta prejudicial ou indesejável, não intencional, a um medicamento que vai ocorrer, e isso é muito importante, vai ocorrer nas doses usualmente empregadas. Preste atenção nisso. A reação adversa a medicamento vai ocorrer nas doses usualmente empregadas. Reação a medicamento com dose acima do normal, acima do recomendado, acima do usualmente empregado, não é reação adversa a medicamento, é toxicidade medicamentosa, tá? Já é efeito tóxico, porque, gente, vou fazer aqui para a diferença entre um medicamento e um veneno é a dose. Vou repetir para vocês frisarem isso bem. A diferença entre um medicamento e um veneno é a dose. Quando a gente vai fazer o desenvolvimento do medicamento, a primeira coisa que a gente estabelece nele é a dose letal. Qual é a dose que eu preciso dar para ocorrer a morte de alguém? É a dose letal. Depois, antes de chegar à dose letal, nós temos aqui a dose tóxica, tá? Não é letal, mas causa prejuízo. A gente determina primeiro a dose letal e depois vai vendo onde não mata. Estabelece uma dose segura, que a gente chama que é a dose terapêutica. A dose terapêutica é aquela dose que vai vai oscilar, vai variar entre a dose terapêutica e a dose tóxica. Não é letal, mas é tóxica. Ela não pode ultrapassar isso aqui, porque senão gera problema. Então, o medicamento vai variar, vai flutuar neste limite aqui, entre a dose terapêutica e a dose tóxica, tá? Se eu fizer o uso de um medicamento acima das doses recomendadas, eu estou provocando que esse medicamento ultrapasse a dose terapêutica, a janela terapêutica e chegue na dose tóxica. Então, isso não é RAM, não é reação adversa a medicamento. Isso aqui vai ser dose tóxica, isso aqui vai ser toxicidade, isso aqui vai ser superdose. Entendeu? Uma dose intencional ou não, mas é uma superdose, tá? Então, não confundam. Só é reação adversa a medicamento se eu tiver dado, se a dose for usualmente empregada, tá bom?
Por exemplo, uma tontura, porque em vez de tomar 25 miligramas de captopril, eu tomei 100. Aí a minha pressão foi lá era 12 por 8, foi para, sei lá, 8 por 4. Isso aí não é reação adversa a medicamento. Isso aí é dose tóxica, tá? Mas pode ocorrer de eu tomar os 25 miligramas e a minha pressão ir lá para baixo. Nesse caso, eu tomar dentro da dose que foi recomendada, 25 miligramas de captopril, tomar isso dentro da dose recomendada, tá? E ocorrer uma queda de pressão maior. Nesse caso, aí sim é uma reação adversa a medicamento, tá? Dentro da dose comum. Mas se em vez de tomar 25, eu tomei 100, eu não posso dizer que isso aqui é reação adversa a medicamento. Isso aqui é dose tóxica. Tá ok? Vamos lá. Tipos de reação adversa a medicamentos. Nós temos a relacionada à dose. Vai apresentar um exagero dos efeitos terapêuticos do medicamento. Foi o que eu acabei de falar. Uma tontura em uso de antihipertensivos, tá? Desde que eu tome dentro da dose comum. Eu tome dentro da dose indicada, tá? Por que está falando aqui que é relacionado à dose? Porque tem situações que mesmo essa dose indicada aqui vai ser tóxica. Por quê? O captopril, ele tem a sua eliminação via renal. Tem que passar pelos rins para poder sair. Se a pessoa tiver uma falência renal, tiver um problema renal crônico, ela for renal crônica, o rim da pessoa não está funcionando. E o que vai acontecer com essas 25 miligramas que são doses normais, doses usuais dentro do organismo? No organismo que o rim não está funcionando, essa dose aqui vai ser acima do normal. Essa dose aqui vai demorar para sair. O captopril vai demorar para ser eliminado. Então, ele demorando para ser eliminado, ele vai ficar mais tempo no organismo, os efeitos dele vão ser potencializados. Por isso que a gente tem um exagero desses efeitos dentro de uma dose comumente, normalmente aceita, uma dose recomendada, uma dose usual, tá? Então, pode acontecer que nesse caso ser relacionado à dose porque a pessoa não está eliminando. Então, há um aumento da concentração desse medicamento no organismo, justamente porque a pessoa não está eliminando ele, ok? As alérgicas não são relacionadas à dose. Não tem problema. Se eu tiver alergia a captopril, não adianta se eu tomar 1 miligrama ou se eu tomar 100 miligramas, eu vou ter o efeito colateral, eu vou ter o efeito alérgico. Com qualquer dosezinha, qualquer poeirinha que entrar no organismo vai ter o efeito alérgico. A reação alérgica não é relacionada à dose, não é previsível, tá? Eu não tenho como prever uma reação alérgica, só que eu preciso de uma exposição prévia ao medicamento. Já viu casos de pessoas que sempre tomou dipirona para tratar dor de cabeça, chega uma hora, toma dipirona, começa a inchar, tem que ir correndo para emergência para poder fazer antialérgico, intravenoso, etc., senão morre? Pois é. Poxa, mas eu sempre tomei dipirona. Sempre tomou dipirona, por isso que teve uma reação alérgica à dipirona. Ou seja, não é previsível, não dá para a gente dizer se vai acontecer ou se não vai. O médico pergunta, você tem alergia? Bom, que eu saiba, não tenho, mas nunca se sabe, tá? Pode ser que aconteça, pode ser que apareça. E esse nomezinho aqui bonitinho, gente, mas é importante pra caramba e são as piores reações adversas a medicamentos que existem. Idiosincrasias, elas também não são previsíveis e o mecanismo não é compreendido por que acontece, só que acontece com uma pequena parte da população. Uma pequena parte da população
mais ou menos isso aqui assim. Então, a gente tem aqui uma grande parte. Essa galerinha aqui e essa galerinha aqui, tá? Elas fazem parte de uma população que os efeitos dos medicamentos nela não são compreendidos. Então, um medicamento que todo mundo toma, que todo mundo se dá bem, que todo mundo não tem problema com ele, para essa pessoa que vai ser ruim. É uma pequena parte da população, chega a ser em torno de 1 a 2% de toda a população, mas se você for um desses 1 a 2%, esse efeito em você é 100%. Você vai produzir o efeito colateral, você vai produzir efeito idiosincrático, tá? E são efeitos bem ruins, bem problemáticos. Um dos efeitos que a gente fala é esse aqui, a síndrome de Stevens-Johnson, ou necrólise epidérmica tóxica. É uma reação que acontece com alguns medicamentos que solta a pele da pessoa. Parece mesmo que a pessoa está queimada, mas não, foi uso de medicamento. A pele começa a surgir essas manchas aqui, essas feridas, são bolhas, né, que estouram, viram feridas, e descola toda a pele por baixo dessas manchas. A pele vai se descolando, vai se desgrudando, tá? E o que está acontecendo por fora acontece por dentro também. E detalhe, a pessoa não pode tomar medicamento nenhum, porque isso foi provocado por medicamento. Então, tá doendo e vai sentir dor. É triste. Quem não morre dessa síndrome acaba tendo sequelas para o resto da vida, casos de sensibilidade à luz, sensibilidade ao sol, cegueira, problemas renais crônicos. Enfim, é bem ruim mesmo. Ou a pessoa morre ou a pessoa fica com sequelas para o resto da vida, tá? E essa doença, ela é provocada por medicamentos como dipirona, tenoxicam, ibuprofeno, alguns antibióticos, sulfametoxazol. Mas você já imaginou que uma coisinha tão simples como a dipirona pode gerar um caso tão sério? Pois é, mas gera. Mas isso gera para essa galerinha aqui, para esse porcentagem, para essa pequena parte da população aqui. Grande parte da população não vai ter problema nenhum com a dipirona, mas esse pouquinho aqui, ó, vai ter. Esse pouquinho aqui vai ter problema e vai ser problema sério, tá? Isso aqui é a síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica. Bom, a farmacovigilância, tá? Ela está inserida num contexto muito amplo. Ela está tanto fazendo casos, né, recebendo casos de notificações, de estudos, de monitoramento, apoiando a Anvisa através da rede Sentinela, como também monitorando os estudos de fase 4, que é o estudo de pós-comercialização, estudos quando o medicamento já vai para o mercado de saúde, já vai para o mercado farmacêutico, tá? Faz a segurança do paciente, notifica efeitos adversos do medicamento. Uma das preocupações da farmacovigilância é justamente o desastre da talidomida. Aquele medicamento que eu falei com vocês na aula passada, que causa focomelia, a criança nasce sem braços e sem pernas, né? Por causa do desastre da talidomida, a farmacovigilância caiu de pau em cima do desenvolvimento dos medicamentos, porque não se faz mais estudos, não se libera medicamento sem o estudo de fase 4.
que é o estudo que vai para grande parte da população. Nós temos a fase 1 de estudos que vê a letalidade de medicamentos, e isso é feito em animais. A fase 2, que é feita em pessoas que são saudáveis para ver reações adversas. A fase 3, que é feita em pessoas doentes para ver resposta desse medicamento, a resposta da pessoa, do organismo a esse medicamento. E tudo isso daqui ainda não foi para comércio. A fase 1, fase 2 e fase 3 não foi para comercialização. Só que o número de pessoas expostas a esse medicamento é bem pequeno comparado ao número total de pessoas que vão ter acesso a ele quando for comercializado. Então, existe o estudo de fase 4, que é justamente no pós-comercialização, para colocar esse medicamento na mão de um maior número de pessoas possível, para verificar justamente efeitos adversos, que não vão ser encontrados nesses ensaios clínicos de fase 1, fase 2 e fase 3, por causa do grande número de pessoas que agora vai atingir esse medicamento. Entende? Então, a farmacovigilância, ela cai dentro, em cima desses estudos, justamente por causa do desastre da talidomida. Por isso que mulher grávida não toma medicamento nenhum, sem consultar o obstetra, e não pode. Toda a informação que a gente tem sobre o uso de medicamentos, vai procurar o uso de medicamentos em mulheres grávidas, a maioria dos medicamentos lá é classificação B, classificação B, classificação B, não se tem estudos, não se tem informações, classificação B, consulte seu obstetra, consulte seu médico. Então, assim, classificação B significa não tem nenhuma indicação, não tem nada que indique que isso seja perigoso, mas mesmo assim não tome, tá? A maioria dos medicamentos tem tudo classificação B. Se vocês tiverem curiosidade, é só ir lá ver, tá? Na bula deles, ou então procurar aqui na internet, ok? A farmacovigilância também vai para novas tecnologias de farmacotécnica, tá? Farmacogenética, farmacogenômica, nanomedicamentos, aplicabilidade nesses fármacos novos, tá? Riscos desnecessários por terapêutica. Então, ela vai verificar a avaliação do risco-benefício. Qual é o benefício que eu tenho de usar o medicamento? Me expor ao risco do uso de medicamento, qual vai ser o benefício que ele vai me dar? Compensa? Se compensar, usa. Se não compensar, não usa. Ok? É disso que a gente trata. Tá bom? Bom, vamos parar por aqui. Deixa eu ver quando é que a gente está. Vamos parar por aqui, tá? Eu não vou dar exercícios para vocês, né, dessa matéria, mas eu quero que dê um trabalho e eu vou colocar esse trabalho no grupo, tá bom? Vou colocar esse trabalho na rede, ok? Eu quero que vocês façam um trabalho sobre estudos de desenvolvimento de medicamentos, justamente esses estudos de utilização, estudos de desenvolvimento, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4 de estudo de medicamentos e como a farmacovigilância, a farmacoepidemiologia atua nesses estudos, tá bom? Vou colocar direitinho escrito para vocês.